Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do MIGcast. Hoje nós vamos conversar com mais uma fisioterapeuta e vamos falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho norte-americano. Não só, se um fisioterapeuta estrangeiro ele pode entrar no mercado, mas também como que ele se destaca de verdade nesse novo mercado, nessa nova vida. E temos uma convidada aqui muito especial. Eu sempre falo isso de todos os convidados, daqui a pouco todo mundo vai achar que eles não são especiais, mas cada um tem o seu quê de especial aqui, porque a gente escolhe esse tema também para a gente poder conversar. A Carol já tem seu diploma revalidado há alguns anos, ela vai contar um pouquinho a história dela. Ela já está no mercado há um tempo, então ela vai compartilhar um pouquinho com a gente aqui sobre o que levou ela a chegar até aí e o mais importante, que eu acho que é o que deixa todo mundo mais curioso, como que é esse mercado de fisioterapia nos Estados Unidos, como que o fisioterapeuta atua nos Estados Unidos, né? As diferenças que a gente tem, Brasil, Estados Unidos, ou qualquer lugar do mundo, na verdade ela vai falar mais Brasil e Estados Unidos, mas a gente sabe que se aplica porque o mercado norte-americano ele é bastante específico. Antes que eu me esqueça, quem está assistindo a gente, não se esqueçam de dar um like, seguir nossa página. A gente sempre tem conteúdos com diferentes especialistas, pessoas da área, que são grandes provas sociais, né? E eu acho que eu posso determinar a Carol aqui como uma excelentíssima prova social de uma pessoa que está bem posicionada no mercado de trabalho norte-americano, e por isso a gente convidou ela aqui hoje. Então, se você quer ver mais conteúdos como esse, se você não for fisioterapeuta, mas quer consumir outros conteúdos de outras áreas, nós também trabalhamos com outras áreas, com outros especialistas, e se você for fisioterapeuta, esse conteúdo é muito bom para você também. Então, para a gente começar, seja muito bem-vinda, Carol, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, e conta para a gente um pouquinho sobre sua formação e o momento em que, lá atrás, você tomou essa decisão de fazer essa transição para os Estados Unidos, e o que foi esse projeto para você? Primeiramente, eu quero agradecer o convite e a MIGtech aqui para poder proporcionar, e poder colaborar com o pessoal que tem a intenção de fazer a validação, especificamente para a fisioterapia, que é a minha área. E eu acho isso muito válido dessa página, então muito obrigada pela oportunidade também de poder compartilhar um pouco da minha experiência. Bom, voltando lá atrás, onde eu comecei tudo, eu sou do interior de São Paulo, Taubaté, onde eu graduei em fisioterapia no ano de 2002. E trabalhei lá como fisioterapeuta por uns bons 6 anos. E trabalhava em 4 lugares diferentes, 10 a 12 horas por dia, para tentar fazer aquele salário render. E fiquei lá, batendo cabeça por esses tempos, e isso me gerou uma insatisfação enorme, porque eu me dedicava, eu trabalhava, mas no final do mês não chegava naquele salário satisfatório. Sabe aquele salário que você fala assim, nossa, eu posso tirar umas férias umas férias de 30 dias no ano e ainda conseguir viver bem, E não é cheio de luxo, não, é o viver bem, razoavelmente bem. E isso foi me frustrando no Brasil, mais precisamente no ano de 2007, por aí. Então, tinha essa minha prática de fisioterapia que eu não estava feliz. Isso foi uma das razões que fez com que eu tentasse uma outra oportunidade em um outro país. Legal. E aí eu acho que é a pergunta assim, por que Estados Unidos? Eu acho que talvez seja uma pergunta que a resposta possa ser um pouco óbvia para algumas pessoas, mas para você, por que você olhou Estados Unidos ou você olhou outros lugares antes de você tomar essa decisão? Se eu te contar que eu nunca tive vontade de vir para os Estados Unidos, que é o sonho de todo mundo na época de vai para Disney, tá crescendo, eu nunca tive vontade. Mas naquela frustração da fisioterapia, e na época meu namorado, que hoje é meu marido, falou para mim, olha, Estados Unidos são carentes de fisioterapeutas. Você não quer ver se dá para, de repente, ser mais valorizada, trabalhar como fisioterapeuta lá? E eu não pensei 2 vezes. Eu comecei a olhar, e naquela época as informações eram muito mais desencontradas do que a gente tem opção hoje em dia de encontrar. Então, eu comecei a buscar e vi um site, aí eu falei, nossa, realmente. E ali abriu meu olho
né, pela carência de fisioterapeutas, Estados Unidos. Eu nem pensei em outro país, eu nem pensei em buscar outro país, e foi assim. Questão de 3 meses para decidir fazer tudo, para vir para os Estados Unidos, na época. Legal. E naquele momento, você conhecia sobre o mercado de fisioterapia nos Estados Unidos, ou o seu único gatilho realmente foi: precisa de fisioterapeuta, né? Eu imagino que os Estados Unidos, a gente já sabe, né? Tem uma boa qualidade de vida, um bom poder, vou conseguir ter um bom poder de compra, talvez vou conseguir conquistar isso que você estava buscando. Mas você conhecia alguma coisa sobre o mercado de trabalho? Você tinha alguma... Especificamente, não. Como eu falei, naquela época, a gente tinha só uma internet que a gente entrava, assim, no Google, não, redes sociais. Imagina, era um Orkut. Eu acho que no máximo ali, naquela época, era uma coisa muito, assim, nova. A única coisa que eu sabia era, tinha carência de fisioterapeutas nos Estados Unidos e o salário era bom, né? Ainda mais naquela época comparando. Então, aquilo lá falou, nossa, tem oportunidade para mim, vou tentar. Legal. E hoje, assim, tendo tido a sua experiência... Hoje, sua experiência de trabalho nos Estados Unidos, ela é maior do que a experiência que você teve no Brasil, certo? É. De tempo. Legal. Sim. Super curioso isso. E onde que você enxerga, assim, as principais diferenças na prática, né? Eu acho que eu, até como não fisioterapeuta, só de pensar nessa dinâmica que você tinha, de trabalhar em 4, 5 lugares, né? Eu acho que isso já é muito diferente. Mas conta pra gente, assim, os pontos que... Acho que vamos colocar pontos positivos, assim, de comparação Estados Unidos-Brasil. Bom, a parte valorização profissional, acima de tudo, né? Como você tem um lugar, né, separado, sem conflitos entre outros profissionais da saúde. Então, o enfermeiro faz o trabalho dele, o terapeuta ocupacional faz o trabalho dele, o fisioterapeuta faz o trabalho dele. Então, eu vi isso muito claro. No Brasil, na época que eu trabalhei lá, tinha um pouquinho de conflitinho, um pouco... o médico falava A, o fisioterapeuta falava B, e o fisioterapeuta sempre perdia, sempre perdia. Então, isso me deixava bem frustrada. Chegando nos Estados Unidos, não, eu vi, nossa, a fisioterapeuta consegue ligar para o médico, discutir o caso do paciente com o médico. É uma valorização que realmente me chamou a atenção. O salário também é uma coisa que chama atenção, né? Você poder exercer sua profissão com uma tranquilidade de que no final do mês você vai ter uma condição boa, sem ficar contando as moedas, é muito tranquilo. Então, deixa você muito mais calma para exercer sua profissão no dia a dia. Outra coisa que me chamou muita atenção é o serviço padronizado, a estrutura de como fazer uma avaliação do paciente, a parte clínica, falando mais diretamente, tá? É tudo com uma lógica, um porquê, não tem uma parte, é um achômetro. Então, isso me chamou a atenção também. É uma coisa que a gente tem que se adaptar quando vem para cá. E uma quarta parte é que no Brasil a gente não tem o fisioterapeuta assistente, que tem uma formação acadêmica aqui, mas ele é um subordinado do fisioterapeuta, sem, assim, diminuir o fisioterapeuta assistente, mas ele tem menos responsabilidades que o fisioterapeuta perante o paciente. Por exemplo, o fisioterapeuta assistente, ele trata, ele segue o plano de tratamento que o fisioterapeuta desenvolveu. Ele não faz uma avaliação, ele não muda a conduta e também não dá alta para o paciente. Então, isso me chamou muita atenção dessas diferenças que são positivas, ou seja, com o diploma brasileiro mesmo, de bacharel, que a gente é no Brasil, a gente consegue fazer uma validação e ter uma estrutura hierárquica perante o mercado americano. Isso é muito interessante, né? Isso mostra a diferença da valorização da profissão. Aí a gente não está falando só de remuneração, né? Mas da posição que você tem. Que é assim, a relação que você pode... O respeito, essa é a palavra, né? A relação que você tem com o médico, você ter um assistente, né? Que é como você falou, não é nenhum demérito. Às vezes é até uma parte da sua formação profissional, você ser assistente para depois você ser um fisioterapeuta consolidado. Mas só o fato de você poder ter essa posição, né, que você determina o plano de tratamento e você tem uma pessoa que executa, isso mostra que a profissão, ela está
vou tentar colocar isso numa coisa positiva, assim, em outro patamar do que ela estaria no Brasil. A gente pode avaliar desse jeito? Sim, sim, eu acredito que sim, em termos de respeito dele, é muito claro o que o fisioterapeuta faz aqui. Aqui não precisa, a gente não precisa ficar se provando o tempo inteiro, entendeu? Uhum. E nem fazendo como você falou, né? Trabalhando em 4 lugares, fazendo qualquer coisa, né? Assim, entre aspas, né? Qualquer coisa para que você consiga ter a sua remuneração, né? Em outras palavras, você falando assim, se matando, né, de trabalhar para conseguir fazer um mínimo para conseguir sobreviver. Não, aqui a gente não precisa fazer isso. E uma coisa, Carol, que é algo que assim a gente percebe muito no Brasil, que existe uma, aí eu acho que é muito mais da cultura, né? Uma resistência muito grande em valorizar serviço, né? E serviço nos Estados Unidos é algo que é muito custoso, né? Isso de qualquer profissão, até mesmo, né? Você vai reformar uma casa, né? Muito mais custoso do que você faz no Brasil. Qual que é a sua visão, assim, em relação a nível mercadológico, né? Por que é muito mais valorizada a prestação do serviço nos Estados Unidos com base na sua experiência? Eu acredito que é sim pelo fato de você se doar um tempo de uma pessoa individual se doando para outra, colocando as mãos, tá? Então eu acredito que é essa valorização, não é uma máquina fazendo, é um tempo que é muito mais valorizado, e eu vou te dar um exemplo por quê. Eles têm uma consciência muito importante, assim, de que o seu tempo, uma hora marcada, é uma hora sua que ele está reservando para você. Então, eles valorizam muito isso. E aí, considerando uma profissão de colocar as mãos, né? De se doar para tentar ajudar, que a fisioterapia faz isso. Eu acho que isso aí levanta o respeito e até mesmo, eu vou falar assim, uma admiração, porque se doar para o outro é uma coisa que ele se vê aqui muito, não é muito comum de ver, as pessoas são muito mais individualistas. Muito legal. Eu acho que assim, a palavra de tudo que a gente falou, eu até anotei aqui enquanto você estava falando, é o respeito mesmo, né? O respeito ao tempo, o respeito à formação, o respeito ao profissional, o respeito à profissão, né, como um todo, né? Isso é bem, bem único. E posso até adicionar um respeito da gente como imigrante chegando aqui, uma valorização tipo, nossa, você saiu do seu país de origem, veio para cá, estudou, aprendeu uma língua, conseguiu a sua certificação, está trabalhando aqui, falando em outra língua e se doando para mim, que não é o seu país de origem. Então, tem uma valorização nesse sentido também. Super legal você trazer esse tema, esse tópico, né? Que, como a gente está falando isso muito de mercado, uma questão que vem muito para a gente nesse processo de imigração, e talvez foi até uma coisa que você sentiu também. As pessoas costumam ter muito receio, né? E elas perguntam isso para a gente, mas como que é eu ser um profissional latino ou um profissional estrangeiro e atender um americano, né? Existe um preconceito de mercado? Existe alguma limitação? Vou adiantar, assim, que de uma maneira geral, a resposta que a gente sempre tem é que não existe. Mas eu quero ouvir da sua experiência. Você teve alguma barreira que você teve que enfrentar enquanto imigrante no mercado de trabalho? Não, como fisioterapeuta, não, pelo contrário. Essa valorização de achar o máximo de você sair, andar, sei lá, 8.000 quilômetros de distância e se fixar num país que não é o que você nasceu e conseguir a sua certificação. Ou seja, começando até do zero mesmo, porque quando a gente chega aqui é meio que começar do zero. Então, nunca senti nenhum preconceito, mas eu já adianto. Para a gente ter esse respeito aqui também, se fazer respeitada, não basta ter essa certificação, mas também conseguir se comunicar em inglês. Eu acho que é uma coisa que eles valorizam muito. Você saber se expressar, explicar e entender o caso deles é só estudando inglês em todos os sentidos, em todos os jeitos. Escrever, ouvir e falar. Então, se você não faz isso, é bom começar a se preparar, porque vai precisar para melhorar o seu respeito, até mesmo para você subir, né, de cargos ou de responsabilidades aqui. Exatamente, né? E às vezes é uma coisa que é deixado um pouco de lado, né? As pessoas ficam muito preocupadas com a revalidação, ficam muito preocupadas com a imigração
e esquecem do principal elemento, né, que é o inglês. E é uma coisa que eu já ouvi em todos os episódios aqui que eu gravei, fui perguntando, assim, é um ponto que, se eu não perguntar, é trazido à tona das pessoas. Olha, se eu pudesse voltar atrás, eu acho que a primeira coisa que eu teria feito teria sido aprender inglês, porque daí eu vi que eu realmente precisava, se eu tivesse tido um nível maior, eu teria alcançado o que eu alcancei muito mais rápido. E aí, por curiosidade, né, tá fora da nossa pauta aqui, mas como que foi a sua preparação de inglês? Como que foi a sua adaptação? Eu acho que é legal você contar para as pessoas, porque as pessoas vão assistir, elas podem se inspirar para poder montar também suas estratégias de mudança, né? Exatamente. Assim, quando eu vim para cá, eu sabia um inglês bem índio mesmo, um inglês tipo Bento que a gente fala lá, tipo the book is on the table, this is a chair, era isso. E a minha primeira motivação chegando nos Estados Unidos foi assim, eu quero estudar inglês. Mesmo que não dê certo essa trajetória de fisioterapeuta, eu tenho que voltar com o inglês tinindo para o Brasil, se esse fosse o meu destino. Mas não foi, estou aqui. Então, eu sempre fui aquela que estava buscando o curso de inglês, um preparatório para o TOEFL, né? Porque algumas fases da validação pode ser exigido o TOEFL. Eu era chatinha do curso de inglês, porque eu queria aprender mais, lia, ia na biblioteca. Então, ter essa motivação de querer se comunicar e aprender a língua, não só para mim, mas também em respeito aos cidadãos do país, eu sempre tive isso em mente. Muito legal. A palavra respeito surge de novo, tá? Ela é recíproca, né? De um lado e do outro. Muito legal. Carol, voltando para mercado, uma curiosidade assim que eu tenho, aí é muito mais estrutural. No Brasil, né, eu sou brasileira, sei como que funciona o mercado de fisioterapia, né? Muita gente vai para ambiente esportivo e aí trabalha em clínicas de fisioterapia de reabilitação. Algumas pessoas vão mais para o ambiente estético. Enfim, tem pessoas que trabalham no hospital. Eu até nessa jornada toda eu descobri que o terapeuta respiratório, fisioterapeuta respiratório no Brasil, ele não é a mesma coisa nos Estados Unidos, ele não é fisioterapeuta, né? É uma outra área. Isso é um parêntese, mas a gente vai descobrindo muito essas coisas. Como que é a estrutura de trabalho realmente, assim, se você fosse contar o seu dia a dia? É clínica, é hospital, é os dois? Existe, se você puder contar um pouquinho pra gente da diferença. Estou aqui tentando, assim, né, como se a gente estivesse narrando para as pessoas se imaginarem ali no dia a dia como fisioterapeutas. Aqui você tem várias formas de poder trabalhar. Diferente do Brasil, a gente não tem tantas leis trabalhistas, então isso te dá uma versatilidade, uma flexibilidade para poder trabalhar. Então, eu já trabalhei em clínica, já fui diretora de uma clínica, já trabalhei domiciliária, onde estou recentemente, atualmente, na verdade, não recentemente, atualmente, só trabalhando com atendimento domiciliar, porque é onde eu me encontrei, tá? Esse é um dos fatores. Vai depender do estilo do fisioterapeuta, do que ele está buscando, da forma de tipo de salário que ele quer, porque tudo isso vai interferir. Mas aqui tem muita flexibilidade. Você pode trabalhar em clínica, em hospital, casa de repouso, escola, ou então até o terapeuta viajante, que é aquele que faz contratos de 13 semanas e pode trabalhar em vários locais diferentes a cada 13 semanas, ou até mesmo estados. Então, é uma coisa que a gente desconhece do Brasil, isso não existe, e é uma flexibilidade que aqui, quem tem essa curiosidade, até mesmo para ter experiências em áreas diferentes, como estados também, ela pode estar trabalhando como um viajante. Legal. Isso é muito curioso, né? Porque, assim, a gente é tão acostumado, né? E esse é um tópico que a gente conversa muito com os nossos clientes, que é o posicionamento no mercado de trabalho, né? O contrato é muito diferente, né? Você pensa que no Brasil você tem duas opções quase, né? Você é CLT ou você é autônomo PJ. E só aí você já falou pelo menos umas 3 opções. E uma que é muito rara, assim, acho que na verdade nem existe no Brasil, né? Que é o fisioterapeuta viajante que faz contratos específicos temporários, né? E aí eu desconheço isso, né? Até porque não existe uma escassez tão grande de profissionais como tem nos Estados Unidos. Então,
quase que a demanda da própria cidade já se supre com os profissionais que estão ali dentro. E eu imagino que essa posição e essa flexibilidade toda que você está narrando, ela existe porque tem muita oportunidade. E aí isso permite que você consiga negociar, que você consiga encontrar o que é melhor para você, certo? Aqui a gente também tem a parte do assalariado, né, e também do autônomo, que você pode escolher a forma como você quer trabalhar. Obviamente que as vantagens de quem é contratado, o assalariado, ele vai ter um salário fixo, e aí vai ter uns benefícios, né, de acordo, e também vai ter algumas limitações em relação a dia de férias, quais são os feriados que pode tirar, então é um pouquinho mais engessado. O autônomo, que é o meu caso, você pode trabalhar em várias agências ou vários locais. Por exemplo, se eu quiser trabalhar domiciliar e no hospital, eu posso. Conciliando o horário dos 2 trabalhos, eu posso. Então, deixa essa flexibilidade, essa fluidez que no Brasil é mais difícil de ter. Legal. E essa questão de acesso à tecnologia, acesso assim, tem algo muito específico, assim, do mercado que você vê uma diferença muito grande, que facilita ou que ajuda a execução do trabalho por vocês? Existe, assim, algumas coisas, principalmente em grandes centros e hospitais, eles têm alguns aparelhos ou alguma esteira específica para tratar certas patologias ou doenças, né? Mas, de uma forma geral, a fisioterapia que é feita para restaurar a função daquele paciente. Então, é muito com exercício, movimento, tudo que puder trazer a função de volta, ou a independência, um andar de novo, um poder ficar em pé, se equilibrar, e poder ter uma vida mais independente. Então, a gente busca muito o exercício mesmo, o movimento, é muito baseado nisso. Se houverem máquinas ou outras tecnologias para auxiliar isso, os grandes centros têm a forma de como oferecer e ofertar para os pacientes, mas é muito baseado no movimento mesmo. Legal. E aí isso me leva a uma curiosidade aqui, que você, Carol, você fez um doutorado, né? Foi nos Estados Unidos. E, assim, conta pra gente, narra pra gente um pouco o que esse doutorado te ajudou nesse posicionamento no mercado, que, assim, como você fala, a fisioterapia é muito voltada para o movimento, para restauração, reabilitação, né? Eu vou tentar resumir num termo aqui. Então, você tem que ter um nível de conhecimento técnico também, não adianta só uma formação, né? Você tem que estar se atualizando, você tem que estar muito bem posicionado a nível de conhecimento para que você possa ajudar os seus pacientes da melhor maneira possível. Então, fala pra gente um pouco, por curiosidade, né? Assim, se esse doutorado é uma coisa que você recomenda ou não, que é uma boa coisa para que os profissionais que querem entrar no mercado de trabalho norte-americano, o que ele fez de diferença, assim, para você também. Tá, para isso é bom sempre deixar claro que não é um doutorado PhD, tá? É um doutorado profissional clínico. São níveis, né, de estudo que a gente tem, que a gente sabe que o sistema de ensino americano não é igual ao brasileiro. Para fazer uma comparação, hoje quem gradua no Brasil como fisioterapeuta sai com um título de bacharel. Nos Estados Unidos, quem entra numa faculdade aqui já sai com esse título de doutorado profissional, tá? O que difere disso aí? Nada mais do que horas estudadas e matérias estudadas. É um currículo mais recheado de horas de estudo. Não necessariamente tem defender tese, como doutorado e o filosófico, tá? Uma forma como você falou, eu gosto de ressaltar aos brasileiros aqui que o nosso currículo da fisioterapia no Brasil é muito completo. Existem matérias que a gente tem muito mais horas de treinamento que os americanos têm. Então, no momento de uma equivalência, conta muito ponto. É como se o nosso currículo é tão rico, tem uma quantidade de horas tão ricas, mas ele ainda não está equiparado ao nível de doutorado, tá? Então, por isso que as pessoas ainda têm que fazer matéria. Agora, respondendo a sua pergunta sobre se eu acho que alguém deve cursar esse doutorado clínico aqui ou não, eu acho muito válido, por quê? Principalmente para alguém que já graduou já há algum tempo, como eu, de estar reciclando uma parte de evidência científica, porque aqui a prática é muito baseada no que a ciência prega de que é eficiente.
Então, os doutorados aqui, eles vão sempre buscar, na área que você está estudando, essa prática em evidência científica. O que a ciência diz, o que realmente tem resultado. Não tem as coisas que, por exemplo, ozonoterapia, que não tem uma comprovação, até onde eu sei, eu posso estar errada, mas não tem nenhum estudo que comprove cientificamente que é benefício, que é beneficial, né? Beneficial? Benéfico. Benéfico, olha, eu falando Um vocabulário. benéfico, que é benéfico. Eu posso estar errada porque eu não estou acompanhando os estudos, tá? Mas estou dando um exemplo aqui só para a gente sentir. Então, não é uma coisa que os seguros vão buscar pagar, seguro-saúde, por exemplo, porque não tem uma evidência científica. Então, a prática aqui nos força a ter uma conduta que a ciência comprovou que dá resultado. Legal. Então, quem quer estudar, quem quer aprimorar, refinar o conhecimento e está muito nivelado o que a ciência está falando, acho muito interessante. Principalmente na área que eu fiz, foi de neurociência da dor, que teve uma mudança muito drástica de quando eu graduei. Como se vê uma dor crônica, como abordar um paciente com dor crônica. Então, acho que vale muito a pena. E sem contar que você viu exatamente no mercado onde você iria atuar, né? Então, assim, não só você reciclou, atualizou seu conhecimento, como você estava já a par do mercado, né? Você não tinha esse delay também que pode acabar acontecendo. E eu ia para uma próxima pergunta, só que eu fiquei curiosa, que eu quero uma última pergunta para a gente poder seguir. Você mencionou sobre seguro-saúde. É mais comum aí nos Estados Unidos você trabalhar com seguros ou você trabalhar particular, ou isso depende muito do fisioterapeuta, depende muito da clínica, depende muito do hospital? Você tem algum conhecimento sobre isso que você quer compartilhar com a gente? As instituições, elas têm os convênios e têm parcerias com convênios. Então, se o paciente tem convênio, obviamente que ele vai querer usar o convênio, porque ele paga aquele convênio para usar para isso, né? Mas eu tenho visto nos últimos anos algumas instituições, pequenas instituições, quando os fisioterapeutas abrem só para ganhar através de dinheiro mesmo. É o cash practice. Que é só, a pessoa não quer se meter com seguro, ela quer só trabalhar com paciente individual e receber por dinheiro. Então, se ela faz aquele nome dela, ela já tem um respaldo naquela região que ela já trabalha e vive, ela consegue se manter pelo cash-based, sem precisar depender de seguro ou os seguros privados, os seguros até do governo, como Medicare ou Medicaid. Então, existem as duas coisas, só que eu estou vendo um crescimento para cash-based, para fisioterapia, ultimamente. Interessante, fiquei curiosa por isso, assim, eu acho que isso é bem misturado também no Brasil, né? A gente sabe que seguro-saúde também funciona muito diferente no Brasil do que funciona nos Estados Unidos, mas eu acho que é uma informação legal de compartilhar com todo mundo. O que acontece que não é diferente do Brasil, até acrescentando, é que o reembolso do seguro, ele vai ser menor do que um paciente vai pagar, talvez, uma sessão particular. Porém, às vezes você vai no lugar onde o seu seguro cobre, que se você vai ser visto com 5 pacientes ao mesmo tempo, seu atendimento não vai ser individualizado ou personalizado para aquele caso que você tem. E às vezes o resultado da sua terapia não vai ser o melhor, porque não está tendo a atenção individualizada ou a terapia manual que deve ser feita até para melhora. Então, por isso, algumas pessoas elas estão desacreditadas de fazer essa terapia em grupo, porque não tem o tratamento ideal e preferem pagar do bolso um atendimento 100% individualizado. Sim, e aí depois vão atrás desse reembolso, né, dependendo de como for o plano de saúde de cada um. E às vezes nem vão atrás, às vezes eles aceitam mesmo que é um tratamento que eles têm que passar. Isso aí, e vai curar, né, que é aquilo que a gente falou, viu, gostou, né, teve o resultado e valorizou o serviço também. Interessante. E, Carol, tem alguma coisa, porque assim, você já está nas redes sociais aí há bastante tempo, apesar de não tanto tempo quanto você está no mercado, mas você já é bem ativa, já conversou com várias pessoas ao longo desses anos. Tem alguma coisa que você às vezes nunca foi perguntada, que você tem curiosidade de compartilhar com as pessoas, ou que
você queira falar aqui, ou que por acaso eu ainda não te perguntei, né? Porque eu fui colocando tanta pergunta no meio, muito para a gente poder aprender cada vez mais coisa, mas tem algo que você tem curiosidade de contar? Nunca ninguém perguntou. Deixa eu Ou às ver vezes alguém aqui. te perguntou e eu não te perguntei hoje, que você acha válido falar com as pessoas? Você sabe que eu estava pensando até muito nisso aí. Nunca ninguém perguntou alguma coisa. Sabe que eu não tenho nenhuma pergunta assim que ninguém tenha perguntado sobre validação, sobre Estados Unidos, porque as pessoas são bem curiosas, né, das coisas práticas. Talvez assim, as pessoas eles perguntam, eu tenho. Nunca me perguntaram, por exemplo, com que idade eu comecei o processo de validação, tá? Porque é uma coisa que às vezes pode interferir na decisão. No Brasil, a gente tem uma tendência, depois dos 40 eu tô meio, né, não mexo mais com isso, né? Eu comecei tudo, foi com uns 30. Então, então, para saber isso e começar e estar aqui já faz quase 20 anos, então você imagina qual a idade que eu tenho. Façam as contas em casa, mas deixa, não está aparecendo, então deixa o pessoal imaginar. Mas, assim, é legal você falar isso é um ponto de, vamos dizer assim, entrave que as pessoas têm. Elas acham, eu já ouvi isso de pessoas de 30 anos, de 40 e de 50 anos. Então, assim, né, eu acho que a idade é algo muito relativo e o mercado, como hoje nós estamos falando de mercado, o mercado é um mercado muito diferente, né? No Brasil é muito cultural a aposentadoria, assim, acho que hoje menos, cada vez menos, né? Mas com 60 anos, 65 anos. Nos Estados Unidos é muito comum você ver pessoas trabalhando com idade mais avançada. Então, assim, às vezes se você tem aí, você não tem 30 como a Carol tinha quando ela começou, mas você tem 40, 45, 50, você tem que pensar também que se você fizer esse processo, você ainda vai trabalhar uns 15 anos, né? Você não vai para os Estados Unidos para se aposentar, você vai para trabalhar mais um tempo e não sofrer um preconceito de mercado, né? Que isso é uma coisa. Exatamente. As pessoas perguntam muito, né? Você tem preconceito? Eu tenho 40 e tantos anos, é muito tarde para começar? Eu falei, não, a idade ela não é um limitador, porque aqui não tem preconceito com a idade. Mas o que pode ser limitador para você? A determinação do que você vai ter que fazer para ingressar, estudar, né? Isso daí exige tempo, exige você te abdicar de algumas coisas do dia a dia para se dedicar para esse processo, que não é uma jornada fácil. Exato, exatamente. Aí depende da sua força de vontade, vou colocar assim, o que você quer daqui para frente. E, Carol, se você, antes da gente ir para as perguntas finais, assim, existe alguma coisa, algum conselho que você daria para você mesma, lá quando você começou toda essa jornada, hoje em dia, com tudo que você passou? Sim. Primeiro, eu falaria calma, porque o negócio não é de um dia para o outro. O processo tem etapas e as instituições americanas elas demoram semanas para avaliar e para dar resposta. Então, calma, entenda do processo e planeje por ele. É isso. Então, eu não tinha isso, eu não tinha informação, eu achei que eu ia conseguir, sei lá, em alguns meses, e não é assim. Demora um pouquinho mais que alguns meses, né? Exato. Então, calma e planeje para saber onde você está pisando, o que é que você precisa fazer, antes de tentar querer arrumar as malas e vir para os Estados Unidos, assim, meio às cegas. Ainda mais hoje, né? Assim, cada vez mais a imigração, os processos, eles têm sido mais auditados, eles têm sido mais... É diferente, né? Do que há 10 anos atrás, do que há 15 anos atrás, né? Então, ter esse cuidado a mais hoje em dia é muito importante para não ficar fora de status, né? Aí, ou como você falou, né? Às vezes você consegue uma parte, mas você ainda não está com a licença, ou você fez tudo, mas você não falou inglês, né? Então, se você consegue organizar todo o processo para você fazer uma mudança com calma, sem colocar tudo na mala e sair correndo, você provavelmente vai ter um resultado melhor, né? E dá para fazer 99% estando no Brasil. Então, sabendo que dá para você adiantando as fases estando no Brasil, ajuda muito para você planejar com calma, com uma estrutura sólida, principalmente se tiver familiares envolvidos, né? Exato. E a grande maioria das pessoas que fazem tem, né? Tem filhos, são casados, né? Então é uma responsabilidade a mais que leva aí na bagagem. Exato.
Carol, então, para a gente poder finalizar, eu quero fazer umas perguntinhas, assim, muito mais respostas rápidas, né? Talvez a gente não consiga fazer tão rápido, mas a gente vai tentar. Então, vamos lá. Uma dica para fisioterapeutas que querem fazer esse processo como você fez. Estudar inglês. Estudar inglês o técnico, estudar inglês para se comunicar, quase que diariamente, tá? Para chegar aqui já com uma bagagem. Hoje, com várias ferramentas que a gente tem disponível, é uma coisa que dá para a gente alcançar. Aí tem tudo, né? Tem YouTube, tem Netflix, tem tudo, né? Fora curso de Inteligência inglês. artificial, que fala o que você precisa, enfim. Exatamente. Na sua visão, qual que é a principal característica que você enxerga? Você que já teve mais de quantos? Mais de 500 mentorias, né? Que você já fez. Eu já conversei já com mais de 500 fisioterapeutas aqui fazendo essa coisa. Se todo mundo concluiu, eu não tenho controle disso, mas a grande dessas pessoas eu já dei consultoria. Ó, eu vou compartilhar assim aqui uma informação, né? A gente começou trabalhando com dentistas, né? E no início eu fazia muitos processos e eu também já conversei com mais de 400 dentistas. Aí, ó. Então, né, eu acho que assim dá para essa pergunta que eu vou fazer, eu acho que eu saberia responder, mas eu quero a sua resposta de qual que você acha que é a principal característica das pessoas que são bem-sucedidas nessa jornada. Determinação. Determinação com ação, né? Não adianta ser determinado e não ter uma ação no objetivo. Então, determinação, ação, persistência nesse processo. Porque, como eu falei, não é do dia para a noite, não é uma coisa fácil. Você tem que mudar muita estrutura, às vezes, de pensar, se adaptar ao novo estilo. Então, se não tiver essas duas coisas, eu acho que fica bem difícil. E tem altos e baixos na jornada, né? Então, se você não for determinado, no momento baixo, às vezes você pode acabar desistindo, né? Como na vida, a gente tem altos e baixos. Normal, isso aí. O que você diria que é o maior inimigo dos fisioterapeutas que estão fazendo esse processo? A ansiedade de querer tudo para ontem, aí você não vai ter uma calma de absorção para estudo, e também ouvir pessoas que desconhecem o processo. São os dois maiores inimigos. Ótimo. Na sua opinião, existe sucesso sem dedicação? Eu não conheço. Essa foi uma boa resposta. Normalmente as pessoas respondem não. Eu não conheço, acho que todo mundo, se você for ver artista, ator ou qualquer outra profissão aí, você vê até as pessoas aí, os milionários da vida aí falando, né, que ralaram no começo, se dedicando, então eu não conheço. Se você conhecer, você me avisa. Você me apresenta, né? Eu acho que é importante. Eu também não conheço. Que teve uma das pessoas, só por curiosidade, que eu perguntei isso, e eu gostei do complemento da resposta, né? Que não só isso, mas também que não existe o sucesso sem a dedicação e sem o amor àquilo que você está fazendo, né? Então, acho que isso é bem importante, assim. Posso adicionar um propósito. Bom. Propósito é aquele que vai fazer você acordar no dia ruim e continuar fazendo coisas, mesmo que as notícias do dia não sejam boas. Perfeito. E se você tivesse que escolher uma palavra para descrever a sua carreira? Qual palavra? Meu Deus. Uma palavra? Essa foi difícil? É difícil, eu falo que é difícil uma palavra. Eu falo assim, pode ser sucesso, pode ser liberdade, porque eu atingi uma liberdade, sendo fisioterapeuta aqui, que eu posso decidir mudar para qualquer lugar desse país hoje, com essa licença, e conseguir um trabalho e conseguir ter uma experiência diferente. Então, eu falo, é um sucesso com liberdade. E conseguiu tirar suas férias de 30 dias sem ter que... Até mais. Até mais. Tá vendo? Resgatando lá do início da conversa. Já que eu não sou CLT, né? Aqui comparando CLT, você vai ter aqui umas 2 semanas, 3 semanas, de acordo com o contrato, né? Para quem é a pessoa que é um assalariado. Então, como eu estou autônomo, eu posso tirar o que eu achar que cabe, né? Isso aí, maravilha. E qual é a maior lição que você aprendeu até hoje nesse processo?
autoconhecimento, e tudo que eu conquistei foi pela minha garra, né, pela minha dedicação. Então, a maior lição que é isso, tem coisas na vida que a gente tem que fazer pela gente mesmo. A gente precisa de apoio, de ajuda, sim, mas se a gente não mexer o pauzinho ali, se a gente não sentar e estudar, e se a gente não fizer para chegar naquele objetivo, não adianta ter o suporte de qualquer pessoa aí do lado, que você não vai conseguir, se você não fizer. Muito legal. E por último, para a gente fechar, voltando no tempo, vendo todos esses anos aí que se passaram, acho que a pergunta mais fácil que eu faço é o valeu a pena? Olha, eu estou aqui nos Estados Unidos, mais basicamente, uns 17 anos de fisioterapia, atuando mesmo, considerando todas as burocracias, os obstáculos que eu passei, há mais de 11 anos aí atuando. Então, se não tivesse valido a pena, você acha que acho que eu não ficaria aqui, né? Com certeza. Acho que essa é a pergunta mais fácil que eu faço e a resposta é sempre a mesma. É duro, difícil, né? Assim, é como todos esses pontos que você colocou, tudo que você aprendeu ao longo dessa jornada, mas o saldo é sempre positivo, né? Sim. Maravilha. Carol, é isso por hoje. Obrigada por ter compartilhado todos esses conhecimentos que você tem sobre a jornada, sobre a sua experiência, sobre o mercado. Tenho certeza que qualquer pessoa que estiver ouvindo, se não for fisioterapeuta, e principalmente os fisioterapeutas, né, mas qualquer profissional que pensa em fazer uma mudança para os Estados Unidos, ele vai se inspirar de alguma maneira com a sua história, com o seu aprendizado, com as lições, né, que você conseguiu trazer aqui para todo mundo. Esse é nosso objetivo com esse canal, é compartilhar histórias, a gente voltar aqui depois com outro tema, para trazer mais conhecimento para as pessoas, porque no fim da história, o conhecimento é o que nos dá liberdade, é a liberdade para a gente poder fazer as escolhas que a gente quer fazer na nossa vida. Né? E que o nosso objetivo é que as pessoas escolham fazer esse processo de transição para os Estados Unidos. Então, de novo, muito obrigada pelo seu tempo, que eu sei que ele é extremamente precioso para você estar aqui, compartilhar com a gente. Quem tiver dúvidas, quem quiser conversar com a Carol também, manda uma mensagem para a gente, marcar uma mentoria, né? A Carol tá aqui junto com a gente como mentora na MIG, que é uma honra também ter uma pessoa com tanto conhecimento aqui com a gente. E é isso. Até uma próxima oportunidade para a gente conversar um pouquinho mais e trazer mais curiosidades e mais informações para os fisioterapeutas aí do mundo. Muito obrigada, amiga, aí, pela oportunidade. É muito bom poder alimentar e poder ajudar as pessoas a realizar os sonhos. É isso mesmo. Obrigada, Carol. Até mais, viu? Obrigada Tchau. mesmo.